Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas é sobre. Eu costumo postar meio-dia, então à tarde. Já fica aí o horário, viu, pra vocês ficarem ligados. Hoje, o vídeo eu vou querer complementar um pouquinho sobre o assunto que eu falei no vídeo passado. Que eu tratei um pouco sobre o assunto de se posicionar. E acaba que, durante essa semana, acabei lendo um texto que resume muito bem sobre esse tema. Que não é o tema de se posicionar, mas não só isso, o tema de falar a verdade. Aqui, se vocês quiserem abrir comigo, a gente vai ler 1 Reis 22. Só que eu vou fazer um modelo diferente. Eu não vou ler o texto completo e depois explicar. Quero fazer a leitura e depois a explicação de cada um dos trechos que falam coisas importantes, ok? Aqui a gente está num contexto de guerra. Israel está dividida e aqui temos os reis. Não eram inimigos, porque quando eles tinham um inimigo em comum, eles se uniam para poder derrotar esse inimigo. Então, acaba que Josafá falou ao rei de Israel. Vamos consultar a palavra do Senhor hoje. Então o rei reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: Devo ir à batalha contra Ramó de Gileade, ou devo me refrear? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará no mão do rei. A questão dos profetas aqui, muita gente acha que são profetas de Deus, mas na verdade são profetas de vários deuses diferentes. Profeta de Baal, profeta de, não sei. São vários profetas diferentes. Porque aqui nesse mesmo texto a gente pode ver que depois ele pede para consultar um profeta de Deus. Josafá fala: Não há aqui nenhum profeta do Senhor além destes para que possamos consultá-los? E o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem, Micaías, por quem podemos consultar ao Senhor. No entanto, eu odeio, porque não profetizo bem a meu respeito, senão o mal. Josafá disse: Não fale o rei assim. Aqui a gente pode ver que o rei disse a Josafá que existe um profeta do Senhor. E esse profeta se chama Micaías. Só que acaba que o rei não gosta desse profeta porque ele profetiza o mal. Praticamente chamar esse profeta seria mais uma opinião a mais. Seria mais tipo, só vai falar mais alguma coisa e eu não vou levar em conta. Então, Josafá repreendeu o rei e falou assim: Não, vamos chamar esse cara, bora ver o que ele fala. E aí o rei mandou chamar um oficial e disse: Apressa-te para cá, Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, se assentaram cada qual em seu trono, tendo colocado suas vestes em um local vazio, à entrada do portão de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Os profetas que eles chamaram falavam todos, pode ir, vocês vão ganhar, pode ir, ó, tá tudo limpo para vocês. Tudo tá apontando que vocês vão ganhar. E os profetas falam bem assim: com este ferirá os sírios até que os tenha consumido. E os profetas continuaram profetizando, falando: pode subir, porque você vai prosperar. Pode subir, você vai ganhar, porque o Senhor vai te entregar o rei. E acabou que o mensageiro, enquanto isso, foi chamar Micaías. E acabou que ele falou o seguinte: eis que as palavras que os profetas declaram o bem ao rei em uníssono. Rogo-te que tua palavra seja como a deles, e fale aquilo que é bom. E Micaías disse: Como vive o Senhor, o que o Senhor disser a mim, isto falarei. Micaías se mostrou um profeta sincero. Porque o mensageiro chegou falando bem assim: Não, tá todo mundo falando bem. Fala bem também. Não vai mudar em nada da sua vida, fala bem também. E acabou que Micaías falou bem assim: O que o Senhor me falar, eu falarei. Então ele tá falando bem assim: Estou disposto a falar a verdade. E aqui eu quero dar um adendo, porque é principalmente isso que a gente tem que fazer. Não é questão de falar sempre do contra ou sempre a favor, mas sim falar a verdade, ao que Deus fala. Entendeu? Então, não importa se é bom ou mal, o importante é falar a verdade. Porque o que as pessoas aprovem pode ser que as pessoas desaprovem. E tá tudo bem, o importante mesmo é falar o que Deus aprova acima de tudo. Porque ele é a verdade, né? E a gente falando só para poder agradar os outros nem sempre vale a pena. Na verdade, não vale a pena, porque o importante sempre é agradar a Deus, né? Então, continuando aqui, Micaías foi ao rei. E o rei perguntou para ele: eu posso ir na batalha? Ou eu não vou? E acabou que Micaías falou assim: vai e prospera, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei viu o que Micaías estava fazendo. Porque o mensageiro falou bem assim: não, fala o que é bom, sabe? Vai tranquilo. Micaías foi na onda, sabe? Dava para ver que não era isso que ele queria falar. E o rei viu isso e falou bem assim: quantas vezes devo te chamar para que não contes nada além daquilo que é verdadeiro em nome do Senhor? Então Micaías foi lá sabendo o que ia acontecer depois disso e contou. Vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse: Estas não têm senhor. Retorne cada um à sua casa em paz. E disse o rei de Israel a Josafá: Não te contei a respeito que ele não profetizaria bem algum a meu respeito, senão mal? Então aqui a gente vê. Micaías, ele teve uma revelação do Senhor. Essa questão das ovelhas sem pastor, praticamente estava mostrando assim: as ovelhas sem um rei. Ovelhas sem rei,
né? Não tem reino. Então, acabou que mostrou um pouquinho da questão de tipo, se ele subir, vai acontecer alguma coisa, não vai dar certo, não sobe, ok? E a revelação disse isso. E o rei falou assim, tá vendo? Não te contei? Ele só ia falar o mal? Mas tem um ponto, Micaías falou a verdade. Micaías falou o que Deus entregou nas mãos dele. Micaías falou aquilo que Deus falou. Falou, ou seja, a verdade. E ele não se deixou se corromper. Por um momento ele falou assim, não, pode ir, pode subir. Porque ele foi bem, tanto faz. Só que depois, quando o rei falou assim, não, eu quero que você fale o que é verdade. Ele falou a verdade e o rei não gostou. Então é isso muitas vezes que acontece. Quando a gente fala um posicionamento que está aqui na palavra, ou algo que Deus nos entregou e as pessoas nem sempre gostam, Micaías ensina muito bem. Não é sobre gostar, mas é sobre falar a verdade. E as passagens ensinam muito bem sobre isso. E depois disso, a gente vê que o rei prendeu Micaías e aprisionou ele. E Micaías falou bem assim, se em verdade tu retornares em paz, o Senhor não falou por meu intermédio. Ele disse, atentai ao povo, cada um de vós. Ou seja, Micaías foi preso e o rei quis tratar ele do pior jeito possível, porque estava parecendo que Micaías estava contra o rei. Mas não era questão que Micaías estava contra o rei, mas era questão que o rei não devia subir. O rei decidiu não ouvir a voz do Senhor, o rei decidiu não escutar a verdade. E acaba que essa passagem a gente entende muito bem, que às vezes Deus ele fala umas coisas pra gente, e na palavra a gente fala e a gente vê que tá muito contra a maré. A gente vê que tá muito contra todos os pensamentos e ideologias que o mundo traz. E parece que quanto mais tempo passa, mais oposto tá. Mais o mundo fala uma coisa e Deus se entrega uma coisa totalmente diferente. Por quê? Não é pra gente se misturar com as coisas desse mundo. E nessa história a gente vê que Micaías ele não se misturou com as ideologias que o rei tinha entregue. Micaías ele resolveu se manter no que Deus havia entregue para ele, se prender à verdade, se prender a isso daqui, a palavra do Senhor, porque ele era um profeta. Um profeta é algo de muita responsabilidade no mundo espiritual, principalmente naquela época, porque eles eram meio que a única voz de Deus, entre muitas aspas, ok? Mas acaba que Micaías, ele entregou a verdade ao rei, o rei não decidiu escutar. Então, muitas vezes, o mundo não vai decidir escutar a verdade de Deus, mas a gente tem que estar pronto a se prender à verdade. Não só se prender à verdade, mas a falar a verdade. A gente precisa se pronunciar em relação às coisas de Deus. Às vezes a gente fica com vontade de ficar calado para poder se poupar, as coisas não se pronunciar. Mas você vê as ideologias do mundo afora, toda hora se levantam, toda hora se impõem, e por isso que estão ganhando voz. A gente não levanta para poder falar, a gente não levanta para poder se impor. E muitas coisas que estão acontecendo atualmente no mundo são totalmente opostas ao que Deus falou, totalmente opostas à verdade. Então, é importante que a gente venha se levantar e venha cada vez mais se entregar a verdade e conhecer a verdade também. Porque não adianta falar nada se você não conhecer. Você fala bem assim, não, eu não concordo com isso. Mas as pessoas vão perguntar bem assim pra você, por quê? Você vai saber responder o porquê? Você vai saber responder com base nisso daqui? Deus espera que cada um de nós venhamos a falar a verdade, venhamos a entregar a verdadeira palavra dele. Porque nós temos esse papel, não só como Micaías teve o papel naquela época. Nós temos o papel de entregar a verdade para o mundo, nesse sentido. Porque nós somos os filhos de Deus, somos os profetas dele. Então que venhamos a nos prender a verdade e a falar a verdade a cada dia que passa. Vou orar pela semana de cada um de vocês. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, Pai. Muito obrigada por essa pessoa maravilhosa que está assistindo esse vídeo. Deus, por favor, que o Senhor venha abençoar essa semana, para que o Senhor venha entregar paz, prosperidade, para que o Senhor venha abençoar com tudo de bom e para que essa pessoa venha se impor e saber falar a verdade, a tua verdade, Senhor. Para que essa pessoa venha conhecer mais a tua palavra e venha ser cheia do teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, guarde a semana de cada um deles e os proteja. Em nome de Jesus. Amém. É isso.